Olá, está iniciando mais um Batendo Perna e hoje, como os outros programas, um dia super especial e a gente vai visitar um lugar muito conhecido aqui em Xerambim, Ceará, que é um ateliê que você vai descobrir agora quem é o dono, quem é o cara que leva, que coloca pra frente esse grande projeto. Olha só quem é, gente. Rabelo maravilhoso. Tudo bom, queridão? Bom demais. Que bom, né? Olha, gente, nós estamos aqui no ateliê, no museu, né? Antônio Rabelo. E hoje, batendo perna, veio bater perna aqui. A gente vai conhecer um pouco mais a loja, o museu e a história desse grande homem. Então, convido você, a partir de agora, a conhecer junto com a gente. Vamos chegar. Rabelo, nós estamos entrando aqui agora, nesse primeiro espaço. Te convido para ficar aqui do meu ladinho, para ficar bem bonitão aqui, ó, junto das obras. E, Rabelo, me explica esse local que nós estamos agora. Bom, a grande ideia desse lugar, primeiro, né, era ser a minha casa, ser minha residência, ser meu espaço de tranquilidade e tal. E depois, com o tempo, a gente resolveu trazer a oficina para ficar do lado da casa. E com isso eu me aprofundo muito mais, né, nessa coisa do trabalho da oficina e tal. E a gente acabou fazendo uma transformação desse lugar, né? Realmente, com o tempo, com essa ideia de trazer o museu, foi muito importante até para esse lugar, porque assim, hoje a gente vê a forma que as pessoas veem esse lugar e que as pessoas se agregam aqui, né? Vêm pessoas de todo lugar, recebem as pessoas e antes eu percebi que as pessoas tinham um certo medo de vir no bairro, tinham um certo receio. E hoje isso já não existe mais da mesma forma. Rabelo, eu lembro bem que o bairro onde nós estamos aqui, o que está o ateliê, ele era bem menor. Hoje a realidade de Xerambim em relação ao bairro onde localiza-se o ateliê, o museu, era pouquíssimas casas. Então assim, mas o que foi que te fez? Foi algo forte, teve um motivo especial para a escolha do lugar? Olha só. Porque até então, se eu estiver errado, você me corrija, era bem distante do centro, de onde você conseguia ter algumas coisas. A grande questão é porque, assim, o projeto desse lugar é muito grande e ele não cabia na cidade que já está superlotada. Então, se tornaria muito caro construir algo com essa dimensão que a gente fez aqui, lá na cidade. A gente sempre teve uma grande dificuldade com recursos e tal. Então, tudo que você vê aqui nesse lugar, ele é meio que construído à mão, sabe? É tudo feito e tal, agregado, valor, transforma coisas e tal, para possibilitar esse lugar. Não é? Que aqui não foi fácil construir tudo isso, né? A gente acabou usando muito dessa técnica artesanal, né? Dessa forma que a gente tem de ver o mundo, essa ideia sustentável que a gente tem, para poder realmente desenvolver esse lugar. Hoje eu sou muito feliz com a construção desse espaço, não é? Abriga hoje o Museu Orgânico Antônio Rabelo. Isso foi uma honra para mim fazer parte desse projeto do SESC, né, que valoriza artistas, que valoriza as pessoas, esse trabalho artesanal, e eu acho que isso é muito valioso, porque acaba estimulando outras pessoas, né, e criando caminhos. Ô Rabelo, grande curiosidade, esse projeto, esse seu filho, porque eu acredito que isso aqui você tem como um filho, com certeza. Ele foi planejado, ele foi acontecendo aos poucos, era um sonho antigo. Olha, me fala o início do início. Deixa eu falar uma coisa. Existia já essa ideia na cabeça? Olha, a vida, ela te oferece condições todo dia, não é? E assim, até as dificuldades, elas são importantes para ir te moldando e te dando noção de direção. Não é? A vida, ela sempre foi muito interessante comigo, porque mesmo quando ela era muito cruel, não é? Que aí eu me via diante das dificuldades da vida, desempregado,
tal, aquelas dificuldades, mas sempre existia uma confiança no que era possível. Nada que é isso, cara, isso aqui eu resolvo, é trabalhar, é fazer, é correr atrás. Então, sempre foi dessa forma. E os meus projetos, eles são criados em cima de possibilidades. Então, é assim que funciona. Quando eu vi que eu tinha esse terreno, que era possível construir minha casa, que esse espaço não foi construído para ser a fábrica, era só a minha casa. E depois, quando eu tive a necessidade real de trazer a fábrica para cá, né? E isso foi uma ação muito empreendedora, porque eu tive que ver, assim, medir, né? Como isso ia impactar no meu negócio, né? Mas isso foi muito positivo, porque além de tornar o meu negócio uma coisa bem exclusiva, né? E trazer o olhar das pessoas para esse lugar da cidade e tal, com tanta dificuldade, né? Então eu acho que vale muito a pena ser uma célula, né, que pode estimular turismo, que pode estimular desenvolvimento nesse lugar. Então, importante. Então esse sonho ele foi se realizando, foi acontecendo, vai se moldando. Rabelo, esse sonho, ele é o quê? Ele museu, fábrica, não para, eu não casa, sei ainda. O que que ele, o que que hoje, o que é aqui? Eu que acho, nós temos no espaço? deixa eu te falar uma coisa, eu não enxergo limite, certo? Eu acho que enquanto eu estiver vivo, eu vou estar criando coisa, fazendo coisa, vou estar todo dia, toda hora. Se eu não fizer isso, eu vou fazer o quê? E eu não quero ficar aqui só vendo a vida passar, eu quero viver a vida, experimentar e tal. E essa coisa para mim é... O meu telespectador, o batedor de perna que está aí do outro lado, que está nos assistindo agora, nesse momento, ele chegando aqui, o que ele vai encontrar no espaço? Primeiro, eu garanto que ele vai encontrar um povo feliz, é a primeira coisa que ele vai encontrar aqui, né? E aí, ele vai encontrar uma fábrica que produz joias artesanais, com pedras aqui da região, com materiais como espinho de chique-chique, couro, palha, coisa de todo tipo, assim. São joias bem conceituais, que acabam sendo desenvolvidas, produzidas artesanalmente, lapidadas as pedras, Então tem um cuidado muito interessante e a maioria são materiais aqui da nossa região, e aí agrega-se valor a esses materiais, e valoriza o sertão, como o sertão realmente tem que ser valorizado. Então eu acho que é isso. Então, aqui a gente encontra até o espinho do mandacaru dentro do design da joia? É claro, essa é uma coleção que eu acho mais importante do meu trabalho, porque essas tonalidades, elas são totalmente naturais. Então aqui nada foi pintado, não, foi extraído da natureza, como extraído ele está aí na joia. Só que eles são selecionados, são acabados, lixados, polidos, tem todo um trabalho de acabamento. Mas a grande importância disso aqui, quando se desenvolve o design, para entender como isso será montado e tal, e essa coisa do tempo, quanto tempo essa joia duraria. E uma coisa que muito me agrada é que aqui, nesse material, você vai encontrar todas as tonalidades de cor, de pele humana. Nossa. Então isso para mim é poético, cara, é fantástico. E assim, eu acho que dá o real valor que esse material tem, sabe? Não porque é um espinho de chique-chique, as pessoas sempre acharam que não valia nada, mas tem um valor estético espetacular e é poético e conta a história da gente, do nosso povo, nossa cor, da nossa igualdade diante de qualquer cor que seja. Então, isso é que eu acho fantástico. Então, o material chique, extraído do chique-chique, do espinho do chique-chique, extraído da natureza, a gente percebe uma coisa mais prateada. Isso é prata de verdade? Eu utilizo prata porque é um material durável, é um material muito, muito belo, e que não ostenta tanto assim, Ele é um material que fica muito bem, você pode, sei lá, você pega uma joia dessa, por maior que seja, você põe uma camiseta e vai para a academia e tá tudo certo, e se for para o casamento vai ficar muito bem também. Então elas são bem ecléticas, assim, que acabam vestindo o corpo de uma forma um pouco diferente.
E é legal quando as pessoas têm, assim, experimentam, usam a joia, às vezes se identifica com a joia a partir do momento que usa, né? Isso é muito legal, eu gosto disso. Que bom. E além disso, é utilizar também pedras, né? Como você falou, que daqui a pouquinho a gente vai dar uma bisbilhotada, uma olhada e conhecer mais também das pedras. Disso. E também você, batedor de perna, você não pode sair daí, fica o programa inteiro, porque também tem babados. Porque você vai ver que Antônio Rabelo não é só Quixeramobim, ele foi pro mundo. Inclusive até novelas globais. Atrizes globais usaram, mas não foi só atriz pro seu uso pessoal. Foram peças usadas em novelas. Isso você vai ver daqui a pouco, depois do nosso comercial. Fica aí. Entretenimento e diversão é aqui na Sertão TV. Agora você pode acompanhar a segunda temporada do Elo Perdido. Chaka ajuda. Chaka tem olhos fortes. Chaka pode ver no escuro. Tô imaginando coisas? Ou acabei de ouvir um gongo? Novos episódios toda sexta-feira e momentos de diversão para toda a família a partir das 7h30 da noite. Não perca, é no canal 180 da BrisaNet. Eu dou valor ao sertão, terra que a gente confia. Tem ciranda e vaquejada, o berço da poesia. É a terra do folclore e o céu da cantoria. Sabe esse sorriso aí? É de felicidade. Por que tanta alegria? Fomos eleitos a melhor por quem mais interessa, os nossos clientes. Pela sexta vez. Pode comemorar, o Hexa é nosso. BrisaNet, eleita 6 vezes a internet líder em satisfação do Brasil. Sistema Maior de Comunicação. O orgulho de ser do Ceará. A Cooperativa de Trabalho da Indústria de Calçados de Quixeramobim, a Cocalc, está selecionando pessoas para compor o seu quadro de funcionários. As inscrições estão acontecendo através do link que você encontra na bio do Instagram, Cocalc Oficial, na portaria da fábrica e também na unidade do Rapidez, Antigo Cine, que fica localizada na rua Monsenhor Salviano Pinto. Se você já completou 18 anos ou mais, está desempregado e à procura de um trabalho com carteira assinada, não perca esta oportunidade. Conquiste a sua vaga de emprego e inicie já a sua jornada profissional de sucesso. Seu evento merece o melhor. Na SM Assessoria e Comunicação, cuidamos de cada detalhe para que sua experiência seja única. Produção, cobertura, tecnologia de ponta e estrutura completa. São 3 estúdios modernos, equipe especializada e mais de 37 anos de experiência do Sistema Maior de Comunicação. Estamos no coração do Ceará, conectando sua marca ao estado e além. Podcasts, eventos híbridos, transmissões ao vivo, tudo em um só lugar, com qualidade e inovação. SM Assessoria e Comunicação. Seu sucesso começa aqui.
Estamos de volta com o nosso querido Rabelo aqui no seu ateliê e vamos dar continuidade à nossa conversa, que o batedor de perna tá curioso. Temos aqui as imagens, né, da galera, dos atores, das produções globais, que me diz como é essa história, como surgiu essa história, de repente, como foi que chegou o cara até a Globo e tal. Cara, nem eu sabia, porque eu nunca fui na Globo, eu fiquei impressionado como é que uma joia minha chegou lá primeiro que eu. Então, mas isso foi interessante, porque isso me acaba dando uma demonstração do que o trabalho que a gente faz aqui é capaz. Eu tenho certeza que eu não teria como pagar para que uma joia dessa estivesse numa novela da Globo 8 horas da noite, né? E ela conseguiu chegar numa novela sozinha, porque ela representava um povo, representava uma história, então ela acabou falando por si só. Inclusive, meu caro telespectador, essa é uma das que, inclusive, foi uma novela que eu tenho propriedade para falar. Do outro lado do Paraíso, do qual eu era muito fã, sempre assisti de novo, numa reprise, no stream, e eu conheço que era uma olha que bonito o Rabelo, olha que conexão. Você vai entender o que eu tô querendo te falar agora. Essa jovem atriz, o personagem dela, era uma menina que tinha um sonho, sabe? De estudar e tudo. Ela veio da região de Tocantins, bem pobre, foi trabalhar em uma casa de família na qual humilhavam ela pela raça, pela cor, né? Preta e pobre. E ela foi indo, batalhou mesmo com as humilhações, se tornou uma grande juíza da cidade. E daí então foi o momento que ela começou a passar a usar a joia. E isso foi interessante. Então, que batalha de vida começou aqui. Isso foi fantástico, porque ela passou a usar a joia quando passou a ser juíza. Olha como isso é interessante. Então, nas primeiras aparições dela como juíza na novela, ela estava usando essa joia feita aqui nesse lugar, com espinho de chique-chique. Não é? Então isso foi muito legal. E como ficou fazendo parte do figurino dela, ela usava isso toda hora na novela, daí a pouco estava lá. Agora a gente quer saber o que é que passa, o que passou nesse coraçãozinho quando eu disse, nossa. Rapaz, é uma surpresa muito agradável. É uma obra minha, da gente. É legal. E uma coisa assim, prova que o que eu faço é relevante. Isso para mim é importante. Olha a minha netinha fazendo zoadeira. Então, isso prova que o que a gente escolheu para fazer como produção artesanal, isso tem um poder, né, cara? Isso tem condição, um poder estético até, de poder compor um personagem em uma novela. Então, é muito legal. Mostra que a gente é contemporâneo, mostra que é interessante esse processo e que, na realidade, essas joias são totalmente atemporais e que, assim, e como elas contam histórias, essas histórias sempre serão contadas assim. Então, ao passear no museu, a gente encontra muita fotografia também, muitas obras de arte que não fica só no design de joias, no que a gente está falando até agora. A gente pode ter como exemplo até essa pedra, que é uma mesa. É minha mesa. Uma meu mesa xodó, adoro ela. Eu consigo ter um sonho de morar no interior um dia e deixar as coisas bem rústicas, deixar bem natureza, e ela tá junto comigo, tá vivendo junto comigo e tal. Então me diz uma coisa, isso é um dos xodós, isso é um prazer também de ter isso aqui. Que história carrega? Olha só, imagina que essa pedra tem milhares de anos, sabe? Que tá lá no sol, na chuva, então toda a textura, sabe? Essa coisa do tempo, isso me agrada muito, sabe? Eu gosto muito da geologia por essa condição de me mostrar um pouco do tempo, sabe? E quando eu tenho o prazer de usar uma peça como essa, totalmente rústica, natural, da forma que eu encontrei, porque eu não mudei nada nela, ela não foi cortada, absolutamente nada, ela só tá aqui. E pronto. Então quer dizer que tu tiraste da natureza dessa forma? Ela chegou aqui dessa forma, e eu só coloquei ela aqui nesse lugar, só isso. Eu não fiz nada, não tem corte, não tem nada nela. Então eu simplesmente encontro a forma de fazer como um quebra-cabeça, cara. E assim, usar a natureza dessa forma, eu acho uma coisa bem interessante, respeitosa, sabe? Eu acho que a gente tem que ter um olhar
um olhar muito sério diante da natureza, e principalmente agora, nesses momentos de desenvolvimento humano muito acelerado, porque a gente vai viver um novo tempo, os próximos 10, 15 anos serão decisivos assim, para a humanidade. E qual a intenção que a gente terá com esses processos de estabilização do homem na Terra, sabe? Como é que a gente vai pensar nesses processos absurdos de poluição que tem alterado tanto o clima do mundo, que tem mudado a vida das pessoas. E eu acho que esse é um momento muito importante para que a gente comece a discutir esse tipo de assunto. Em todas as esferas, em todos os lugares, as crianças, os idosos, todo mundo, todas as pessoas precisam debater a respeito disso, do futuro da humanidade. A gente está passando por um momento muito sério de mudança de comportamento, né? Mudança de conceitos, e isso é muito importante, né? Eu acho que vale a pena a gente eu sempre costumo dizer que o ser humano saiu da caverna, mas a caverna não saiu de nós. Então nós temos ainda um ser, né, totalmente primitivo em nós, e que a gente precisa dominar ele. Eu acho que dominar com a conversa, com entendimento, com intelectualidade é um grande passo. Hoje Rabelo, com o avanço da tecnologia, eu acredito que o ser humano, uma boa parte, está deixando mais aquele contato com a natureza, até mesmo a valorização dela. Então, o que você poderia dizer de repente aos nossos telespectadores, o que passa no teu coração em relação a ser a natureza, ao cuidado do ser humano para com a mesma, já que você ama tanto e a gente percebe o cuidado e a valorização que você tem para com a mesma? Somos natureza. É só isso. E quando se altera algo na natureza, você está alterando a si próprio. É só isso que eu tenho para dizer. O ser humano tem provocado feridas absurdas no planeta. E isso tem que mudar uma hora, sabe? Porque é insustentável, não é? E eu costumo dizer que o rio que eu recebi do meu pai, eu tomava banho, pescava. O rio que eu estou entregando para minha neta, nem é possível lavar a mão. É muito possível que ela nunca pise naquele rio. E de quem é a culpa disso? Não é? Se eu estou nesse tempo agora, e se esse tempo agora me pertence, então qual é a nossa responsabilidade diante disso, já que nós estamos aqui, né? Já que hoje nós somos os seres que dominam o mundo, daqui a pouco serão essas crianças que estão aí. E que tipo de mundo nós vamos dar para elas? Não é verdade? Então, quando a gente abre essas reflexões, é interessante que a gente coloque na cabeça dessas crianças pelo menos a noção de para onde elas estão caminhando, tá entendendo? Dessa necessidade que a gente tem uns dos outros, da forma que elas têm da gente hoje, teremos dela daqui a pouco, porque serão os doutores, os juízes, os médicos, enfim. Então, o mundo é feito daqueles mais novos. E que tipo de mundo nós estamos criando para eles agora? Muito importante essa mensagem, que fique bem aí para você, meu caro telespectador. Ou quando acontece a extração do material para o trabalho, você se preocupa em estar à frente das pesquisas, das buscas, tu bota lá o pé na água, do açude, do rio, do mato, me conta essa parte. Eu cato pedra em qualquer lugar, porque eu passei a imaginar que era possível desenvolver joias com pedras e agregar valor a essas pedras pelo design. Então são pedras totalmente especiais, cara, pedras que não existe igual na natureza, cores, nuances, sabe, texturas. Então a gente acaba aproveitando tudo isso, né, com materiais tão simples, às vezes encontrados no rio, em cima da terra, sabe? Então agregar valor a isso é muito, muito legal. E produzir joia com espinho, cara, porque é totalmente, se renova, se refaz, sabe? Não existe nenhum impacto, zero impacto, zero total.
Muito pelo contrário, tem uma positividade, porque como a gente sempre está lá fazendo a extração dos espinhos, a gente está replantando, está tendo o maior cuidado com as áreas. É claro que agora os tratores, as coisas, as estradas têm danificado muito algumas áreas que a gente... né? Meu caro, a gente está quase indo para o nosso próximo bloco, mas eu vejo aqui rapidinho que tem um livro. Cara, esse livro foi um presente que o Olha aí, Senac, meu caro telespectador, né, fez para mim, que foi escrito pelo Eduardo Mota, uma pessoa fantástica, e que é um livro que fala um pouco desse trabalho que a gente desenvolve aqui, com esse trabalho da lapidação das pedras, né, essa minha ideia diante do mundo, né? Então, assim, as fotos são do meu filho, do David, né? São ilustradas pelo David. Então, todo livro teve essa ilustração. Onde a gente encontra esse livro? Esse livro está na livraria do Senac, tá na biblioteca do Senac, e está também aqui no museu. Que maravilha. Rabelo, nós agora vamos para o intervalo e na volta quero que você me mostre algumas dessas pedras que você encontra aí na natureza. Jóia. Fica aí que a gente volta já já. Entretenimento e diversão é aqui, na Sertão TV. Agora você pode acompanhar a segunda temporada de A Feiticeira. Não, eu mudo o feitiço e ele crescerá um pouquinho. Não se meta em encrenca, se é claro. Use Pídaro! O que é isso? Ora, é seu marido? James? Novos episódios todo sábado e momentos de diversão para toda a família a partir das 2h30 da tarde. Não perca, é no canal 180 da BrisaNet. O sertão é para mim de chuva, sol e mormaço. Se não houvesse o sertão, um abençoado espaço. Na história do Brasil tava faltando um pedaço. Sabe esse sorriso aí? É de felicidade. Por que tanta alegria? Fomos eleitos a melhor por quem mais interessa, os nossos clientes. Pela 6ª vez. Pode comemorar, o Hexa é nosso. BrisaNet, eleita 6 vezes a internet líder em satisfação do Brasil. Sistema Maior de Comunicação. Orgulho de ser do Ceará. As melhores músicas, os melhores hits, tocam aqui na 106,7. Canudos FM 106,7. Aqui fica. Lapidar uma ideia de algo já existente é como um xilógrafo desenhando um repente, fazendo o acabamento, dando pertencimento, moldando a forma da gente. Fazer este trabalho mistura arte e cultura, trazendo da região nossa experiência pura, juntada à realidade de uma modernidade presente e também futura. Estamos de volta e eu e Rabelo, ou melhor, Rabelo revelou pra mim um segredinho
E antes da gente conhecer as pedras, tu vai me mostrar um desenho bem sério, bem importante para cá. É porque a pedra mais importante que eu tenho aqui, a gente vai conhecer daqui a pouco. Eu queria te mostrar antes o que eu pretendo fazer lá, tá? Aqui então vamos fazer um suspense do nosso telespectador. Aqui eu tenho alguns desenhos meus. Isso são desenhos simples que eu estou fazendo, são gravuras e tal. Eu estou brincando um pouco disso, estou fazendo uma coleção disso. Esse aqui eu acho que eu conheço. Não, aqui eu fiz só para treinar, tô melhorando um pouco dessa técnica aí. Mas olha só, essa é a ideia, né, que a gente pretende fazer lá embaixo, lá na mina, né, que é o espaço que eu vou levar você para conhecer agora, vou levar vocês, aliás, tá, para conhecer agora. E essa ideia é que a gente vai construir esse espaço a 10 metros de profundidade, em um lugar muito interessante, onde as pedras todas brilham assim, é um lugar muito lindo. E a gente já começou um pouco desse projeto, essa é mais ou menos o que a gente espera, então, né, dessa... Então vamos lá. Você, aqui é um esboço de um futuro, mas já tem algo iniciado. Já, a gente vai lá agora. Vamos correr, vamos lá ver, gente. No caminho dessa mina, temos um corredor histórico. Exatamente. Essas são fotos que eu resolvi colocar aqui, justamente para falar um pouco de Aqui começa tudo? Aqui começa em 74, 1974. Na década de 70, o que foi que aconteceu? Exatamente. Nasceu Antônio Rabelo, filho de seu Zé Luiz, da Dona Maria. São seus pais. São meus pais, fotógrafos. E começa essa minha história de entendimento do mundo com a fotografia, com esse apego aqui, Xeramubim, né, que sempre foi a minha casa, meu lugar de origem, um lugar que eu amo de verdade, que eu estou enraizado, né? E com 13 anos eu fui aluno das Seminas, aprendi a cortar pedra, polir pedra, fazer então a história... Inicia mais ou menos aí nas pedras. Aqui é um desses, é você? Aqui sou eu e meu irmão, e o Cezinha, que é o meu irmão mais novo. E sou eu e o Josa de novo aqui. Olha só, gente. Que é esse barrigudinho aqui? Esse aí é o meu irmão, o Cezinha. E aí aqui, né, é uma foto interessante, que essa foto eu tinha 16 anos, eu estava fotografando garimpeiro lá no Pará, cara. Nossa. Essa é uma história muito interessante. E aí me convidaram para ser professor das escolas, né, nas Seminas, e aí eu acabei vindo para assumir uma escola lá em Tauá. Eu e o Daniel Ferreira Lima, meu amigo, gosto muito dele, o Chapa, e que a gente viveu uma aventura muito interessante para iniciar essa escola. E aqui tem a ver com eletrônica? Isso aqui sou eu, o DJ Teda, tentando montar uma picape. Isso, olha a idade, olha o tempo, cara, que a gente já fazia essas loucuras. Né? E eu sempre gostava de eletrônica e a gente inventou de montar esses cacarecos lá para fazer uma picape. O DJ Teda. Quer dizer, isso é uma coisa muito legal. O ser humano não é só... Até, olha só, o cara se diverte também. Isso foi o dia que eu fiquei noivo, rapaz. Cara, eu imagino o tamanho da zorra. Não, que foi isso aí. Foi ótimo. Olha, já tinha as garrafas PET. Esse momento é o que aqui? Esse momento foi em 2002. 92. 92. Desculpa, quando eu fiquei noivo da Dona Lúcia. E aí, logo em seguida, a gente inventa esse negócio de casar. Mas demorou de um tempo pro outro a passagem do noivado pro casamento? Não, foi rápido. Ou tu tentou enrolar a mulher, não, né? Não, foi de boa, cara. Eu tava com pressa, eu queria fazer menino ligeiro, ó. E aí veio o David e tal. Depois acaba o projeto das escolas, eu fui pra rua vender sanduíche. Na rua vendendo sanduíche, eu descobri que eu podia pintar. Quando eu pintei, eu quis ir embora pro Xeramubim e fui morar no Bar do Brasil. Olha como isso é doido. Consegui aprender a consertar máquina de escrever, montei um negócio de consertar máquina. Peraí, vamos aqui com calma. É veloz. Vamos aqui. Tentou montar uma picape. Cara, é assim. Que loucura. É assim, ó. Eu tive que me descobrir na vida, porque a vida ela te oferece condição todo dia. E você escolhe aquilo que você quer fazer. Quando você diz que não é possível, não será. Isso não tem dúvida. Porque se você é a pessoa que você mais acredita, quando você diz que não pode, não vai poder nunca. Ninguém vai te convencer do contrário. Eu acho, e passei a achar na minha vida, que tudo era possível. Então, consertar a máquina de escrever, eu quero, vou aprender. Olha a complexidade de uma coisa como essa. Mas eu me apaixonei por isso, entendeu?
E quando eu aprendi realmente a fazer tudo isso, entender dessa mecânica, eu usava isso para ganhar dinheiro, mas eu queria fazer a arte, na realidade, isso eu fazia para aprender coisa. Hoje eu uso as técnicas que eu aprendi com a mecânica da máquina fazendo joia. Olha como foi interessante. Então são conhecimentos que vão se somando. O que eu aprendi fazendo bonsai, o que eu aprendi, tudo me leva a essa coisa da joalheria. Quando eu descobri que eu podia esculpir, por exemplo, que me dei a oportunidade de descobrir isso, né? Porque eu sempre fui meio autodidata, cara. Eu gosto de experimentar. Então, quando eu quero, eu vou lá e faço. Entendeu? Eu acho que é possível e é muito simples. Começa do início, cara. E acabou. Tenha paciência que Ô meu câmera, aqui, ó. Aqui é família? É. Quem são essas pessoas? Essa pessoa é uma pessoa muito importante para mim, que é seu Zé Cândido, que me adotou como avô, adotou a gente como família. E aqui é o Bibi, que é filho dele, que são pessoas que a gente tem um respeito muito grande. Meu avô, infelizmente, já faleceu. Mas eram pessoas muito importantes pra gente, assim, que não eram da família, mas acabaram adotando a gente, e isso foi uma coisa muito, muito fantástica. E aqui é quando eu começo essa coisa da joalheria, cara. Eu sempre fui muito, assim, gostei de trabalhar com pessoas, sabe, de ensinar as pessoas, é tanto que sempre na minha oficina trabalhavam 20 pessoas, 15 pessoas, era muita gente. Eu gostava muito disso, sabe. E assim, com o tempo, é claro, a gente vai não é, diante da dificuldade das coisas, dos processos, e depois da pandemia a gente teve que reduzir bastante o número de pessoas aqui na oficina. Mas eu gosto muito de trabalhar com muita gente, já a gente está aqui porque esse espaço ele tem uma proposta muito interessante, que também é de poder dar aulas aqui, sabe? E você sabe disso. Isso aqui é a fábrica? Aqui é a fábrica onde todo esse material de lapidação acontece aqui. A gente vai descer agora na mina e depois a gente vai retornar aqui para conhecer um pouco da lapidação. Essas são fotos do espaço, né, dessa construção desse lugar, que tudo feito de uma forma muito simples, né, e muito artesanal mesmo, uma coisa bem orgânica. E isso é muito prazeroso para mim. Esse lugar ele foi desenvolvido com a ideia de ser uma sala de aula. Aqui nós estamos na entrada da mina. É isso. Estamos na entrada da mina. Exatamente. Tem essa escada maravilhosa. A gente vai descer e vamos conhecer essa mina. E você batendo perna, vamos conhecer também. Vamos junto. Todas as paredes, né, cobriu com pedra as paredes mais externas, que estavam mais expostas às chuvas e tal. E acabou criando esse lugar que eu acho um lugar bem interessante e bem lúdico até, porque a meninada fica louca quando chega aqui, né, que se vê realmente num ambiente de mineração. E a ideia era poder sentar uma turma aqui e trocar uma ideia sobre esse assunto. E eu ganhei de presente, não é, esse espaço com essa rocha maravilhosa que está abaixo da gente, que compõe todo esse solo aqui abaixo, né, que é a gente chama de pissarra. Ela é uma mistura de mica, feldespato, quartzo, um monte de minerais está contido aqui nesse material. E aí é possível esculpir, porque ela tem uma dureza interessante e que é muito possível, é muito capaz de esculpir. E é nela que eu quero desenvolver todo aquele projeto que eu te mostrei lá fora, né, que é aquela galeria de arte com mais de 200 esculturas que vão estar 10 metros abaixo do chão. Maravilha. Essa é uma ideia que eu acho que vale muito a pena, porque a partir do momento que esse lugar for construído, a gente vai ter a maior ferramenta de turismo que essa região pode imaginar. E será uma ferramenta que ficará por muito tempo. Não é? E isso é bem interessante. Ah, sim. Não é? A partir da ideia de que o potencial turístico da cidade já é muito grande. Não é? E com uma ferramenta como essa, aí você teria uma coisa assim realmente muito poderosa. Aqui nós estamos numa entrada, da entrada desse grande projeto. Esse é o início do projeto. A partir daqui
A gente vai fazer uma leitura de solo, virão os geólogos aqui para fazer uma leitura dessa área inteira, para a gente ter a certeza do que a gente tem de material aqui embaixo, se é possível tudo isso acontecer, né? E aí, a partir disso, vem laudos, vem geologia, vem um monte de coisa para a gente poder, engenharia, para a gente poder ter certeza que isso será possível e será Rabelo, seguro. Tem uma grande curiosidade que houve aqui na nossa região, que foi encontrada algo novo. Eu estou leigo nesse assunto, mas eu gostaria que... Que novidade foi essa? Porque parece que foi encontrada uma pedra, que dentro da pedra tem alguma coisa. O que fato foi esse? É uma propriedade óptica da pedra. Que essa pedra existe em vários lugares do mundo, né? Só que aqui ela apresentou uma característica diferente. Então, essa característica diferente faz dela uma pedra especial. E como ainda não houve nenhum estudo sobre ela, né, desses potenciais que esse material pode trazer para a indústria, né, que tipo de transformação pode acontecer na indústria a partir disso, é uma coisa meio nebulosa ainda, né? Então Ninguém quer dizer sabe... então, desculpa, então quer dizer que nós podemos estar de frente a algo com potencial... Eu acredito, porque hoje, olha só, eu entendo que todas as tecnologias, elas são desenvolvidas a partir de materiais que vêm da natureza, né? Então, você imagine que aqui na Berilândia a gente tem, assim, uma infinidade de materiais que são utilizados para a indústria. Como o berilo de água marinha, que deu o nome à Berilândia, por exemplo. Ele começou a ser extraído aqui na década de 30, tá entendendo? 40, e aí vem até agora. E aí, com isso, surgem os outros materiais, as turmalinas, os quartzos e tal, né? E passam a ser explorados com essa finalidade da joia e tal. Mas a ideia da exploração aqui sempre foi industrial. Então, agora, você tem o lítio, você tem tantalita, tem colombita, e aí está sendo tudo extraído aqui. Isso me preocupa, né, diante desse processo industrial, né, do processo de mineração, porque aí eu preciso ter a certeza do impacto ambiental que isso vai provocar na região, sabe? A gente tem que ter uma noção muito interessante disso, de como cuidar disso, né, com antecedência, como a gente pode se preparar para isso, porque é uma coisa completamente nova para a gente. Então, hoje eu vi uma outra matéria que estão falando de diamante em Boa Viagem. E aí eu digo, pô, eu nunca ouvi falar em diamante nessa região. Olha só. Mas falaram também numa exploração de ouro em Pedra Branca e Mombaça. Então, de caramba, também nunca ouvi falar disso aqui. A gente tá ficando velho e o mundo tá... É porque as tecnologias aceleraram, né? E agora tem mais... O que estava oculto está aparecendo. Está começando a aparecer. Coisas como essa pedra que descobriram essa propriedade, ela já é extraída aqui há muito tempo. Sim. E ninguém nunca deu atenção para ela, para nada. A gente leva uma topada nela e nem sabe... Não, nada. Mas agora não. Agora ela terá outra visibilidade, né? Exatamente. Rabelo, até que se saiba realmente o que se pode fazer com ela, ela é uma coisa bem especial. Muito interessante, você falou aí de Pedra Branca, que estão descobrindo, Boa Viagem e tal. E eu ouvi falar que, de repente, se na minha casa eu for cavar alguma coisa, encontrar alguma coisa, ali embaixo pode não ser meu. Não é seu. Isso você vai entender... E Rabelo vai aprofundar mais depois do nosso comercial. A gente volta já. Mesmo em meio a atribulações de uma vida frenética, a devoção a Santa Chaga se propaga pelo mundo. Num ato de fé e de amor. Às 3 horas, na hora da misericórdia, nossas preces são atendidas quando rezamos com fé. Qual milagre que você quer pedir na tua vida? Terço Jesus das Santas Chagas, com o Padre Reginaldo Manzotti. E juntos, vamos rezar. A melhor coisa do mundo que eu acho é o sertão.
Lá foi onde eu aprendi minha primeira lição. E depois eu saí de lá pra vir pra televisão. Sabe esse sorriso aí? É de felicidade. Por que tanta alegria? Fomos eleitos a melhor por quem mais interessa: os nossos clientes. Pela 6ª vez. Pode comemorar, o Hexa é nosso. Brisanet, eleita 6 vezes a internet líder em satisfação do Brasil. Sistema Maior de Comunicação. Orgulho de ser do Ceará. Mais segurança nas ruas para proteger os cearenses. O governo do Ceará trabalha todos os dias para combater a criminalidade em todo o estado. Já são mais de 3.000 novos profissionais de segurança e mais de 2.000 novas vagas em concursos para delegados e investigadores da Polícia Civil e para a Polícia Militar e Bombeiros. A estrutura também cresceu. Novas bases do raio, mais delegacias e viaturas reforçando o policiamento nas ruas. Foram entregues cerca de 3.900 armas e mais de 12.000 equipamentos para apoiar as operações no dia a dia. E com o programa Meu Celular, cerca de 9.000 celulares já foram recuperados. É um trabalho estratégico com inteligência, tecnologia e novas operações. O governo do Ceará não para e segue firme trabalhando para combater a criminalidade e proteger os cearenses. Rádio Campo Maior. Campo Maior. Informação, música e participação popular. Reunidos com o padrão 840. A sua AM preferida. Não dá pra mudar. Batendo perna, continua, e a gente aqui tá próximo das pedras que a gente tanto falou, né, Adeu? Exatamente. Então deixo com você que tem grande propriedade para falar das mesmas. Okay. Bom, primeiro eu vou voltar para aquele assunto que você instigou lá, não é? Que era justamente saber dessa coisa, se você encontrasse uma pedra no quintal da sua casa. Então, o processo é mais ou menos o seguinte, cara, o que está no subsolo não pertence a você. Ele pertence à União. Então existe uma proteção sobre tudo que está no subsolo. Petróleo, pedras preciosas, vários materiais que estão inseridos nisso, né? Então, se você tem uma área, se você tem a ideia de encontrou uma pedra valiosa em um determinado lugar, primeiro vai num órgão, né, com capacidade de mostrar o mapeamento, não é, de geologia dessa área, para que você saiba se ela não já é uma área que foi requerida, né? O DNPM faz isso, que é responsável por todo esse processo, e aí você tem a capacidade de saber se essa área já foi requerida ou não. E aí você, se caso não, você pode tentar requerer a área, mas tem todo um custo processual e tal, e até você conseguir. É interessante que você tenha certeza daquilo, né, que você vai explorar ali para ver se realmente é viável, né, porque não é uma coisa assim tão simples. Mas é um processo que é legal e é interessante que seja dessa forma, e por isso a gente está demorando tanto com o processo aqui da mina, né, porque eu não posso escavar além do que já está ali.
Então a gente está aguardando agora o trabalho da geologia, que vai fazer toda a leitura de solo, e só depois disso eu vou requerer essas autorizações para que seja possível escavar, mas sem a ideia de exploração mineral. Sim. Ali a finalidade é outra, totalmente diferente. Então para a gente fechar esse assunto, se eu encontrar algo precioso no quintal da minha casa, não é meu. Eu preciso procurar órgãos responsáveis. Mas assim, eu tenho certeza que despertou curiosidade do nosso telespectador. Ele não vai ter direito a nada daquilo? Olha só, você pode fazer um acordo com quem vai fazer a exploração. Se ele já requereu a sua área, né, e está dentro da sua área, você tem a opção também de não deixar ele explorar, porque a área é sua, ele não vai entrar na sua área porque ele não pode. Ele tem que, para chegar no subsolo, ele tem que perfurar a superfície é sua. Então no caso aí, tem que ser criada uma parceria. Você tem que criar uma parceria, e aí dentro de um comum acordo, né, você tem aí essa possibilidade da exploração. Então, batedor de perna encontrou, vai com calma, procura quem entende melhor do assunto. Exatamente. Porque o negócio é mais... informa, vê um geólogo amigo, uma pessoa que possa dar mais informações. E aí você vai ter uma coisa mais segura, vai fazer o seu investimento onde deveria ser, né? Até porque esse tipo de exploração tem que ser fiscalizado, né? Tem que ser uma coisa correta, né? Então, principalmente quando se trata de exploração mineral para finalidade de retirada de materiais, né, nobres, assim como ouro, prata, né, e os minerais que a gente tem aqui, que agora são considerados terras raras, né, que são materiais importantes, que a gente até já comentou a respeito disso. E aqui são elas, as pedras. E aqui eu tenho uma pequena amostra do que a gente tem na região, né? São materiais que a gente tem aqui em Quixeramobim, que vem da Berilândia, do Coque, de toda essa região. E tem também materiais que vêm de outras regiões do país, né, de outros lugares. E, inclusive, assim, algumas pedras, né, estão aqui como objetos de informação para a turma que vem das escolas, né, vem conhecer aqui, não tiveram acesso ainda de ver uma turmalina, uma água marinha, né, de ver um material como esse bruto, né? Então aqui eles têm a oportunidade de ver, né, ter um pouco de noção sobre esses materiais e conhecer um pouco sobre mineração, um pouco sobre o impacto desse processo de exploração mineral, que é muito importante que a gente veja isso, né, e fique muito atento para isso. Aqui, ó, você que está nos acompanhando, a gente aqui no ateliê, no museu, Antônio Rabelo, fica aqui as redes sociais, tá passando aqui, você pode notar aí, tá aí na nossa legenda, as redes sociais aqui do Antônio Rabelo, do ateliê, também número de telefone, você pode entrar em contato, você pode vir sozinho, você pode vir com caravana, pode vir turmas de escolas, Rabelo tá aqui, ó, de braços abertos para receber todos. Então, dá uma ligadinha, entre em contato e faça você a sua visita e conhecer mais e mais histórias, que esse aqui, ó, tem muito, você já percebeu disso aí. E a gente não contou nem um terço do terço, tá? Tem muito mais que só você vindo daqui, você vai saber mais um pouco. Rabelo, ainda sobre as pedras, pega aqui na sua mão mesmo e mostra para o nosso telespectador as diversas e diferentes. Fala o nome de uma e de outra aí pra gente. Vou falar desse material. Essa pedra veio da Berilândia, isso é um berilo de água marinha. Então é daqui, né, desse material que a gente retira essa água marinha, tá aqui ela verdinha aqui, ó, essa da cor bem clara. Essa é uma gema de água marinha, é uma pedra linda depois, né, da finalização. Então as turmalinas, né, que é essa turmalina rosa, turmalina verde, que vem daqui da Berilândia também, que são encontradas aqui nessa forma, né, tanto dentro do quartzo quanto dentro da mica, né, elas estão de várias formas aqui na região. Então, assim, são muitos materiais que são encontrados aqui nessa região, que são usados também nessa condição industrial, como, por exemplo, esses materiais ferrosos, né, que você vê aqui, isso é um mineral que é ferro. Se você colocar um ímã aqui, ele vai grudar aqui numa densidade muito forte. Então, vários materiais desses. Alguns
são utilizados para produzir alumínio, chumbo, como galeno, né? Como esses materiais. Outros são esse, que é bronze, olha só. Daqui é extraído bronze. Então, tem todas essas variações de materiais, né? Que são daqui dessa região. E outros que vêm de outras regiões, né, e que acabam sendo muito interessantes na produção de joia por conta das cores, por conta dessa variação que faz, e essa liberdade que me dá como designer, né, para desenvolver isso. Então aqui você que também, além, a gente falou agora, a gente falou da parte da visitação, de conhecer a história, mas você também tem a parte do comércio, né? O comércio, exatamente. Que também as pessoas vêm, pode encomendar a sua joia, pode trazer um design, ou ver já os que você já criou. E antes até de você falar, porque eu quero até ter propriedade de mostrar, ó, esse é uma joia, é um anel feito aqui no ateliê, tá? Aqui no caso, na época, um curso, uma oficina que eu fiz aqui, tive o prazer de fazer parte um pouco, por um tempo, dessa família. E a liberdade que esse cara dá para a pessoa que está aqui é grande para criar. Ele é um grande incentivador da criação, da arte no todo. E aqui a gente peguei o meu xodó, que é as artes, a cultura da questão do teatro, e criei esse design dessa joia, que no caso aqui o teatro, legal. Ficou muito bacana. Aqui a prata mesmo, real, aqui não é brincadeira não, é sério. E daí se vê então o meu telespectador interessado de comprar a joia, ele pode já vir com uma ideia, ou já vir só com aquele nenezinho ali para você transformar. A gente de repente pode fazer algo assim, mas tem a oportunidade de entrar no site antoniorabelo.com, vai lá, conhece o site, né? Lá tem algumas joias que você vai gostar muito. Também pode entrar no Instagram, Antônio Rabelo, né? Que aí você pode aproveitar e ver vários outros elementos que a gente tem aí de joias, de possibilidades aqui da oficina. Então, é bem fácil agora ter acesso a esses materiais, porque hoje, com o site, a gente manda para qualquer lugar do Brasil, ficou bem fácil fazer e bem seguro até para fazer essas negociações agora. Muito bom. Então, assim, gente, a gente já está quase na retazinha final para a gente finalizar o programa, mas a gente pôde perceber durante todo o programa que, além das pedras, do autoconhecimento, da cultura, da arte, do artesanato que paira na áurea desse ambiente, também tem muita questão da sua história, que você também faz questão de contar como aquele corredor lá, histórico que você tem, que se a gente fosse mesmo, a gente dava um mês de programa, que não seria uma péssima ideia, seria bom, mas eu queria que você, de olho na nossa câmera, na nossa lente, dissesse quem é o Antônio Rabelo, o ser humano Antônio Rabelo. Ser humano Antônio Rabelo. Cara, às vezes eu fico ainda tentando me descobrir na realidade, né? Mas hoje, o ser humano Antônio Rabelo, ele está mais ligado às coisas que são mais orgânicas, mais simples, não é? Na minha relação com o mundo, com as pessoas à minha volta, né? E assim, com essa responsabilidade que eu tenho com sustentabilidade diante do mundo que vivo hoje, com a responsabilidade de falar para as pessoas aquilo que eu acredito e que eu acabei tendo como convicção na vida, que é a grande necessidade de cuidarmos uns dos outros. Então, o Antônio Rabelo é essa figura que, embora desenvolva sua arte de várias formas, mas sempre volta para o mesmo lugar, que é imaginar o ser humano de mão dada. Então, eu produzo joias, eu desenvolvo projetos malucos de arquitetura, de ciência, de tudo quanto é coisa. Mas eu acho que a finalidade principal de tudo isso é provar para as pessoas que é possível ser sustentável, é possível respeitar o mundo que a gente vive, é preciso e é muito possível respeitar o próximo, não é? E eu sempre achava que o amor ao próximo não era tão fácil de ter. Mas se a gente começar com respeito, a gente vai dar um passo muito grande nessa direção. E eu acho que é isso, respeitar o próximo, respeitar a si mesmo, respeitar a vida. Eu acho que esse é o grande objetivo da gente aqui. Então esse é o Antônio Rabelo.
Que maravilha, que maravilha. E nós aqui que convive com você, que vê... Olha, gente, não tem ninguém pra falar mal dele não, hein? Não tem não, porque o cabra é original, é real. E a gente consegue perceber, Rabelo, até pelos seus filhos, a sua família, todo mundo é muito carinhoso com todo mundo, a gente não vê maltratando ninguém, então acredito que isso aí vem do berço, vem da sua influência para com eles como pai, como irmão, como filho. Então, família para você, Rabelo, meio desse mar de positividade que tem em você, que tem na sua vida, que é os seus projetos, que é a família para você, Rabelo. Eu costumo dizer que eu não tenho um entendimento de espiritualidade. E eu ficava, às vezes, imaginando Deus pela religião. E quando eu via, eu ficava olhando assim, pensando, se Deus chegasse aqui agora e dissesse assim, meu filho, eu vim buscar você e eu vou dar o céu a você porque você merece. E eu ficava pensando no que eu ia responder para ele, sabe? Se ele chegasse aqui agora, eu ia pedir para deixar mais um pouquinho. Porque o céu, para mim, é o que eu vivo hoje. É o que eu vivo a todo momento. É o que a vida me dá de oportunidade para viver. Hoje eu tenho uma neta. E ela mostrou para mim o tamanho que um amor pode ser. Eu ainda não sei direito, estou ainda medindo isso, porque eu não tenho ainda, né, uma dimensão correta disso. Mas que o grande lance é que isso transcende a gente. Então, o que eu falo para as pessoas é o seguinte, se dê o prazer de amar e de ser amado, sabe? Dê a si mesmo esse prazer de respeitar o outro, de ser respeitado, de buscar esse respeito através dessa condição de ofertar esse respeito. Então, quando fala de família hoje, para mim é 100%. A minha família é o meu todo. Sem ela, tudo isso perde o sentido. São apenas paredes e pedras e ferro. O grande sentido para mim está nas relações, nos sentimentos que são desenvolvidos a partir do momento que se tem respeito, que se aproxima, que se abraça, né? E que principalmente que se compreende, né? Pensar dessa forma me fez entender que o perdão era a coisa mais importante, porque ele não servia para o outro, ele só servia para mim. Quando eu descobri isso, eu passei a perdoar o outro e, ao mesmo tempo, comecei a cuidar de um processo de perdoar a mim mesmo, que é o mais difícil. Então, essa caminhada me deixa muito feliz, me deixa feliz pensar dessa forma e me deixa feliz estar onde eu estou. Como eu estou, a minha família, meus amigos, você, esses meninos que estão aqui gravando. Então, isso é o que me deixa feliz, de saber que eu estou aqui reunido em átomos e possibilidades, né? E isso me faz entender a grande importância de nós diante do tempo, porque quando eu imagino, eu ganhei de graça esse tempo que eu não sei quando terminará, e que eu quero usar ele muito bem, sem arrependimento. Maravilha. Então, você que está aí, ó, saiba que estar com ele é um encontro de muita positividade. É um encontro com cultura, é um encontro com arte, é um encontro com histórias positivas, é um encontro com uma áurea boa, com um espírito bom. Então, ele transmite, ele joga pra gente, joga pro universo essa energia boa. Então, estar com ele é não contar o tempo, não poder contar o tempo, porque eu acredito que tanto a mim como outras pessoas da nossa cidade, outras pessoas que lhe conhecem, eu tenho certeza que te vê quando dá aquele sorriso largo, quando dá aquele abraço apertado, aquele aperto de mão sincero, ele está mostrando através dali do carinho que nós temos para com você, para te mostrar o quanto você é especial. Quando eu te vejo na rua, Rabelo, meu amor, meu lindo, porque realmente é de coração e você faz com que a gente se permita
ser sincero com você, porque a gente sente nesse seu olhar essa sinceridade, esse mar de história que tem aqui dentro. Depois me deu um abraço. Tá bom? Dou sim. Show. Olha, a gente... É muito bom estar com você, como tá dizendo, mas a gente tem que finalizar o programa. A produção já tá apontando, vai acabar o programa, mais calminha, mas por mim a gente continuava mais. Você, meu caro telespectador, aquele beijo, aquele abraço. Continue na programação da Sertão TV, continue batendo perna junto com a gente e até a próxima. E venha visitar o museu. Abraço a todos. E até qualquer hora.